Kena ketinggalan Hingga kita gurailah Berhasil silakan syarif manah-manah Bagi kita mihgan kasidan bersayyirin Olha só, um shalom aleichem a todos que estão nos ouvindo e aqueles que alcançará pelo YouTube, acesse www.nomesagrado.com. Os meus ouvintes aqui na Bahia, no Brasil, a cidade de Piauí, o mundo ficou tão cheio de tantas promessas, de tantas ilusões, de tanta mentira, de tantos ensinos, de tantas revelações. A verdade é que o fenômeno, nós não estamos falando aqui de desastre, de assassinato, crimes, que toma parte do globo terrestre sobre os seres humanos, desde criança à juventude. Hoje a gente vê as barbaridades, mas nós queremos falar de uma morte natural, e essa morte natural ela surgiu no Atema, no jardim, uma banda do Oriente Médio, em que no início do mundo eterno colocou, porque o local e a morada dos homens, do ser humano é na terra, e essa elite ela começou no Atema, se chama muito para o Jardim do Éden, mas foi ali onde nossos primeiros pais não conheciam esse fenômeno, essa coisa que nós rendemos, temos respeito e o temor. A morte, ninguém quer morrer. Nossa mente hoje, ela quer viajar, quer ver outros tipos de felicidade. E eu estava olhando na internet e estava escrito uma frase. Eu chamei minha esposa e mostrei. Eu disse, eu vou ler para você. E essa frase estava escrito assim: a ingratidão dos infelizes é a única virtude que ele tem de não ser felizes. É lamentável, mas o fato verídico que aconteceu muito pouco no mundo, no globo, nos Estados Unidos da América, temida pelo poder econômico, pela fama, o Japão, a Ásia, mas se esquecem as coisas que vinham acontecendo. Dá para nós ter aquilo que chamamos de medo. Nossos pais viveram, Adão e Rava vivia naquele jardim, ninguém conhecia a maldade, ninguém conhecia o verdadeiro paraíso. Quem não quer viver feliz e viver em paz? E nesse planeta não existe lugar, porque onde você for, a coisa, meus amados, a maldade cresceu tanta. Sabemos que isso já vem de muito tempo, mas se você vê os vídeos
que os Hamas têm feito, arrancando cabeça de gente, matando o verdadeiro povo do Eterno chamado de judeu, os Yahuds. E meus amados ouvintes, existe uma história oculta que muita gente não sabe, que antes do Eterno Yah Shaddai, o Yah Todo-Poderoso, como ele se apresentou no Atema, no Jardim do Éden, aquele que apresentou e se identificou, aquele que até agora não se identificou nas suas palavras, e que nós sentimos falta da sua palavra, porque vulgarmente só se chamam de Deus, a palavra de Deus, e a gente de fato não vê a voz do Criador e jamais vamos ouvir. Por quê? Porque ele apareceu aos seus primeiros pais, nossos primeiros pais, o Adão, porque foi feito de um boneco de barro, e nós somos descendência do pó, e ao pó nós vamos voltar. Quem na face da terra não vai experimentar o gosto sobrenatural da ânsia da morte? Eu vou, você vai, você está preparado? E pode ter certeza, bem antes existia um malaca chamado um anjo, e esse malaca, ele foi expulso no meio de milhões de anjos, só por causa de uma coisa, que ele queria ser adorado. É aí que está a origem, o segredo oculto. E justamente quando esse malaca foi expulso para ser destruído, ele levou consigo vários malacas, levaram vários anjos com eles, e foi deparar onde? No Adão. Se transformou numa víbora, numa cobra, numa serpente, e com voz de penotismo iludiu nossos pais, e nossos pais, primeiro, no Adão, a mulher chamada a nossa mãe, Rava. E o que ela fez? Ela foi avisada que não deveria adorar esse anjo, e ela adorou. E na tarde que o Eterno sempre falava, ela correu. Ela correu porque teve vergonha, porque não estava, porque a sua própria natureza não era mais divina e sim humana. Ela possuiu agora duas naturezas, e essa natureza, uma era humana e a outra divina. O que é divina? As coisas sagradas, as coisas espirituais. Não é a religião, é as coisas espirituais. É totalmente, porque na espiritualidade ela invade os anseios, o amor e os desejos que muitos pegaram desde o Egito. Como diz aí, adoração aos vários deuses, aos vários ídolos. E aí o orgulho invadiu também a adoração ao coração do próprio ser humano. A vaidade, a luxúria, e tudo tomou conta desse mundo, e aí começou a invadir, porque o inimigo só queria um pedaço de oportunidade para ele invadir. E foram expulsos. Aí surgiu a morte. O pecado que nossos primeiros pais cometeram foi o pecado contra a sua Shekinah, isso é, a sua presença. E foram expulsos. O mundo foi se desenvolvendo. O Eterno apareceu a ele, aos nossos pais, e disse: olha, vocês vão sofrer da agora em diante.
Mas eu vou colocar uma promessa de vida eterna para resgatar vocês. E eles morreram. E dentro da história todos morreram, gerações e os povos, os reis, a cultura, a história das guerras, e tudo foram. E aí a morte tomou rumo, não de uma morte natural. Aí veio desastre de avião, desastre de carro, assassinato, crime. E aí chovalhou o mundo. E o Eterno disse: agora eu vou destruir esse planeta. E disse que iria destruir, destruiu. E preparou uma arca. E quando se salvaram, só pouco, meus amados, porque não ouviu a palavra e o nome do Criador. Mas ele disse no Éden que ele ia mandar o Salvador. Olha quantas gerações. A história, o globo geográfico não existia. A Bahia, o Brasil, a Europa, a África, a Ásia, só existia a Grécia, a Roma antiga, o Império Romano. E agora ele convida, na maior simplicidade, ele convida e dá o título em Israel de 12 profetas. E desses 12 profetas, 12 nações, e dessa 12 nações nasceria uma nação conhecida como Judá, que não é Judá, é Yahuda. E ali nasceria a promessa de uma tia, o rei de Yahuda. Yahuda é uma cidade como Barra do Rocha, de Itaúna, cidadezinha pequenininha. E meus amados, e durante a história, o povo dele, em Eretz Israel, não conheceram. Que vergonha! Que vergonha ele teve quando aquele povo não conheceu. Que vergonha quando ele teve que seus primeiros pais foram adorar. A nossa natureza é assim. A natureza da invenção. E agora, meus amados, ele prometeu, e todos os Nerim, todos os profetas em Israel, os 12. Por isso que não se pode falar em profeta, que foram 12. Foram 12 profetas que escreveram a Tonask, a Torá, a vinda do Mashiach, a vinda do rei ungido. E agora, todos eles falaram, todos eles viveram os costumes de vários povos, e todo o povo foram contra eles, todo o povo revoltaram contra o Eterno. E todos eles que ia nascer o Mashiach, para dar-nos a vida eterna. Ontem à noite eu estava falando para minha esposa, assim, porque nós como seres humanos, vamos falar de humano, não coisa divina, agora, quando nós falamos e nós temos medo da morte porque vamos morrer, e na realidade quando morrer, nós não voltamos mais nesta terra, e não vai voltar mesmo não, morreu, acabou. É por isso que muita gente diz: acabou. Morreu, acabou. Não tem esperança. É bom a gente saber a história para a gente ter consciência. Porque Ele fez nós para viver. Quem fugirá da morte? E é por isso que a gente tem medo da morte. E nós só tememos e o respeito quando a gente vê um defunto, um amigo, um ente querido, um pai, a mãe.
Ninguém gosta de ouvir essa pronúncia e esse tipo de conversa. E essa notícia, quando bate na televisão, no rádio ou no ouvido, no pé do telefone ou do celular. É assim. Morreu, acabou. Quem foi o autor da morte? O demônio. Satã. Nós não conhecia isso. Nossos primeiros pais também nunca conheciam isso. Que é arrependimento, ser expulso da presença e de um lugar onde convivia. E é por isso que a história do mundo sempre haverá essas coisas. E ele prometeu que salvará o seu povo disso. O pecado, o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? O pecado, o primeiro de todos os pecados, é esse que Yeshua tinha dito, que quem pecar jamais serão perdoados pelo século dos séculos. Muitos colocaram esse pecado contra o Espírito Santo. Na realidade é o pecado contra a Kodesh. É contra o Criador. E foi isso que Satã fez para ser destruído. Foi assim que fez para nossos pais. E assim nós também estamos cometendo esse pecado contra o Criador, contra o Ruach HaKodesh. A esperança era essa. Se nós morrer, acabou. Vamos ser destruídos e não viver eternamente. Mas um dos profetas, um dos últimos profetas, que fora assim arrancado a cabeça, que falava desse Salvador, Yahona. Yahona nasceu para indicar quem era esse Mashiach. Não é Messias, Mashiach. Isso pronuncia errado. É Mashiach. Mashiach de Yah, rei ungido de Yah. E Yahona começa a ouvir as palavras de Yeshua, o Mashiach. Não é o Cristo, é Yeshua, a Mashiach. Yah, nosso Pai. Shua, salvação. H-A-U. E Mashiach. A promessa. E só para você ver, ele teve na sua terra e muitos o rejeitaram. Muitos cuspiram, muitos bateram. Que maravilha quando as crianças diziam Hachana, Hachana. E vindo o que vem em nome de Yah. E Yeshua ouviu uma palavra do Eterno. Eli, lama zatani. Meu Yah, por que me desamparaste no madeiro? Aí está o segredo para nós agora, esquecendo aquilo que nós estávamos falando, porque se nós falar como ser humano e viver como ser humano e pensar como ser humano, a gente não vai ter certeza da vida eterna, porque nós sabemos, nós vamos morrer, nós vamos para o sepulcro, nós vamos para o cemitério. Ainda tem gente que diz que vai para o céu, eu vou para o cemitério.